Fala pessoal, um dos conceitos que é muito usado pela esquerda em geral é a ideia de lugar de fala. Esta expressão muitas vezes é evocada para empoderar grupos minoritários cujas vozes são apagadas. Mas e se eu dissesse a vocês que este conceito, além de meio estúpido, muitas vezes pode ser até perigoso? Neste podcast eu gostaria de aprofundar com vocês as nuances da expressão lugar de fala, abordando seus pontos positivos e negativos. Se você se interessou pelo debate e quer saber mais sobre essa questão, inscreve no canal, ativa o sininho, dê o like e vem comigo. Se quiserem ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. E se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos incentivar com qualquer valor a partir de R$1, entre no LivePix e coloque no final Agora Gay. O link está na tela e na descrição do vídeo. A menos que o leitor tenha vivido em Marte nos últimos anos, é provável que ele esteja mais ou menos familiarizado com a expressão lugar de fala. Inicialmente, ela foi usada para dizer que grupos marginalizados como negros, LGBTs, mulheres, nordestinos, índios, etc., devem ter sua própria voz e têm o direito de falar sobre eles próprios. A ideia inicial parece ser ótima, mas os efeitos dela no debate público parecem ter sido meio controversos. Isso porque o lugar de fala é usado não como uma forma de promover uma alegada justiça social, mas sim para calar adversários, e todo tipo de pessoa. Se alguém é branco, não pode falar sobre a questão racial. Se alguém é hétero, não pode falar sobre os LGBTs. Se alguém é homem, não pode nunca se manifestar sobre o racismo. Em outras palavras, em vez de aproximar, o lugar de fala foi usado para censurar, reprimir e calar as pessoas à força, em um movimento extremamente autoritário, que se fechava ao diálogo. E um dos primeiros perigos do lugar de fala é fazer com que as pessoas que antes podiam até serem simpáticas a certas causas se tornem indiferentes a elas, mediante a agressividade de seus interlocutores. Aqui, é necessário pontuar que se a voz de dentro de determinados grupos é importante, a voz daqueles que estão de fora pode até não ter a mesma importância, mas também não devemos descartá-la. E nesse sentido, existem considerações bastante justas que os de fora de um grupo podem fazer. Se os homens é quem convive com as mulheres, a voz deles também tem que estar no feminismo. Se um pai tem um filho gay extremamente escandaloso e promíscuo, a voz dele na preocupação com seu filho também deve ser ouvida. Se uma pessoa de classe média tem dúvidas sobre como se comportar em uma favela, a voz dessa pessoa também tem que estar presente. Tudo isso me parece bastante razoável, embora algumas pessoas de esquerda sejam bem intolerantes nesse ponto. Fato é que o conceito de lugar de fala tem sido usado eminentemente como uma forma de monopolizar o debate público e calar dissidentes. E aqui ainda vem uma coisa engraçada. Se a pessoa não se manifesta sobre determinada violência contra certo grupo, ela é conivente com aquilo. Mas se ela se manifesta, está roubando o lugar de fala e o protagonismo. Afinal, qual é a atitude correta de se ter? Complicado, né? No entanto, o que você talvez não saiba é que a ideia original de lugar de fala era bem diferente disso que se apresenta a nós. Na verdade, era algo até bastante espirituoso, e eu quero dividir com vocês. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like. Foi? Então beleza. A expressão lugar de fala foi usada para pontuar que as pessoas enxergam o mundo de forma diferente a partir de seu lugar na sociedade. Em outras palavras, uma mulher negra do subúrbio não vê a realidade da mesma maneira que um homem branco de classe média alta. Um homem gay do Amazonas não percebe o mundo da mesma maneira que um homem hétero do Sudeste. E assim sucessivamente. Em outras palavras, em função da sua experiência de vida e de seu lugar na sociedade, as pessoas percebem o mundo de forma diferente mesmo. Logo, a sua fala sobre a realidade será distinta. E no discurso público é preciso considerar essas diferenças nas percepções das pessoas. Em essência, é essa belíssima percepção que advém da ideia de lugar de fala. Essa expressão não era, inicialmente, uma maneira de calar as pessoas à força. Era tão somente um modo de lembrar ao outro lado que o que ela fala não é a realidade total das coisas. E é por isso que, pessoalmente, eu prefiro até a expressão lugar de vivência, em vez de lugar de fala.
problema da questão do lugar de fala, como ele está hoje, é que ele se transforma em uma ferramenta de censura, ainda que, desde a emergência do governo de direita no Brasil, esse tipo de movimento tenha diminuído nas esquerdas. Só que ainda existe outra problemática na ideia central do lugar de fala, e que pouquíssima gente fala sobre isso. Trata-se do fato de que esta expressão desconsidera uma coisa muito básica. As pessoas que pertencem a grupos minoritários também podem ser burras e ignorantes. Se vocês não entenderam, deixa eu explicar de outra maneira. Quando a gente evoca a ideia de lugar de fala para dar voz a LGBTs, mulheres, negros, nordestinos, indígenas, etc., é quase como se estivéssemos chancelando tudo o que essas pessoas falam em função de sua condição minoritária e marginalizada. Se um LGBT fala algo, nós necessariamente devemos ouvir porque é a voz de um LGBT. Ou, em outras palavras, seu lugar de fala. E tudo que advém daí seria inevitavelmente a verdade. O problema dessa percepção é que, independentemente de quaisquer características, as pessoas podem ser burras, ignorantes, manipuladas e igualmente preconceituosas. E para que vocês compreendam meu ponto, eu vou dar alguns exemplos. Ao longo da minha vida, eu já encontrei um cara da Paraíba que disse que nenhum maranhense presta. Já vi negros dizerem que Bolsa Família sustenta vagabundo e que bandido tinha que morrer. Já vi mulheres dizerem que se a outra foi sexualmente abusada, é porque ela provocou. Já encontrei índios afirmarem que nenhum índio presta. Já vi LGBTs dizerem que a homossexualidade é uma doença ou uma possessão demoníaca. Ah, isso sem contarmos aquele grupinho maravilhoso chamado Gays por Bolsonaro, né? E aí, quando evocamos o lugar de fala para empoderar o que indivíduos que pertencem a grupos minoritários dizem, o risco que estamos correndo é chancelar opiniões ignorantes e preconceituosas. Afinal, as pessoas desses grupos são também seres humanos individuais, cheios de erros e acertos. E não é porque uma pessoa pertence a determinado grupo que tudo o que ela fala é necessariamente o correto. Esses indivíduos também podem ser extremistas, não terem informação correta para conduzir uma discussão ou serem igualmente manipulados por atores externos a eles, como os LGBTs que acreditam em pastores e padres, por exemplo. Por fim, o lugar de fala tem sua importância. Ouvir a vivência do outro é deveras necessário, mas também até certo ponto. Humildemente, eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado com este movimento. Por mais vivências que uma pessoa tenha, em muitas ocasiões, elas não têm a leitura necessária sobre um determinado tema, mesmo que pertençam a certos grupos. Por mais que doa às esquerdas, é preciso admitir que parcelas consideráveis da sociedade podem ser bem ignorantes sobre diversos assuntos, em especial os mais complexos, ambíguos e contraditórios. No final, se levarmos o lugar de fala muito a sério, podemos estar até mesmo empoderando opiniões extremistas que alguns indivíduos podem ter. Mas e vocês? O que pensam sobre essas questões? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!